A internet já estava pronta para detonar o filme do Slenderman antes mesmo dele estrear, mas eu preciso dizer que ele nem é tão ruim assim. Mas ainda é ruim. Slenderman, Pesadelo Sem Rosto, já está em cartaz no Brasil e antes de começar nossa análise eu preciso dizer que esse vídeo vai ter sim alguns spoilers sobre a trama. Não é nada que vai te entregar o plot principal, mas como eu vou dar a minha opinião sobre o filme, eu preciso dizer quais pontos eu levei em consideração para considerar que ele foi bom ou ruim. Então antes de começar a nossa análise, vou pedir para você encarecidamente descer aqui embaixo, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo. Já aproveita e deixa o gostei ali embaixo, valeu? Antes de mais nada, vamos contextualizar a galera que não conhece o Slenderman, o que eu acho um pouco difícil hoje em dia. O personagem foi criado em 2009 em um concurso de fotografia de um fórum da internet que tinha como objetivo criar uma montagem horripilante, mas que ainda assim pudesse se passar como uma fotografia real. Então o jovem Eric Knudsen, que criou o alter ego de Victor Surge, fez a montagem do Slenderman dizendo que foi a última foto de um orfanato que pegou fogo antes de 12 crianças desaparecerem, e a partir daí os usuários foram criando novas histórias para esse personagem, enriquecendo essa mitologia até que chegou ao nível que nós conhecemos o Slenderman hoje, que tem jogo, que tem contos, que tem livros e até mesmo um filme chegando no cinema agora. E eu achei interessante como eles mantiveram o personagem ligado à internet no filme, mas usaram algumas figuras mitológicas para embasar o mito, como se fossem evoluções dessas figuras ou uma versão diferente do mito que é encarada de uma nova forma por uma outra civilização. O problema é que a forma como Slenderman é trabalhado é muito preguiçosa. Ela segue um pouco aquela premissa do chamado, de você ver uma fita e ficar amaldiçoado, é basicamente isso, só que com um vídeo na internet. O problema é que a forma como esse vídeo é espalhado é muito simples, você fica pensando, se é só isso, o mundo inteiro tinha que estar tomado pelo Slenderman. Mas ele traz também aquela discussão de que você tem que permitir que o monstro tome conta, você tem que ser tomado pelo medo. As pistas estão por aí, as pessoas que têm medo são as que dão vida pro monstro, são as que fazem com que ele permaneça vivo, fazem com que a lenda continue existindo. Então a gente tem esse começo bem bobo de filme de terror adolescente, em que 4 amigas assistem esse vídeo na internet e elas não acreditam muito no que assistem, mas de certa maneira acabam invocando o Slenderman para aquela realidade. E aí a gente começa a ter algumas implicações que são muito bacanas, o filme começa a desenvolver a relação entre as personagens, porque no começo, como ele é apresentado diretamente ao assunto, a gente já vê as personagens como amigas, já é estabelecido que essa amizade existe, só que fica um pouco forçado, eu acho que demorou um pouco pra engrenar esse sentimento de que as personagens realmente já se relacionavam antes desse evento. E aí quando o filme começa a focar em toda a problemática do que elas fizeram, do que elas assistiram o filme, que elas estão com medo, aí sim começa a ficar interessante. É nesse momento que a gente tem a maior parte da evolução do filme. A relação entre as personagens funciona muito bem, a ambientação do filme é muito boa, a gente tem cenas muito bonitas da fotografia. Me incomoda um pouco o uso da câmera dinâmica, aquela câmera que não fica estável, ela acompanha um pouco o movimento dos personagens, às vezes ela dá uma balançada, dá uma sensação de dinamismo para cenas, mas eu acho que tem outras cenas que funcionariam muito melhor se a câmera tivesse parada, se ela simplesmente estivesse focando no assunto, não ficasse mexendo, não ficasse dando zoom, não ficasse aproximando. É um recurso que muitos filmes de terror têm utilizado ultimamente, funciona em muita parte dos casos, ajuda você a se sentir mais próximo daquilo, mas não sei se funcionou tão bem em algumas cenas desse filme especificamente. Agora a trilha sonora desse filme é de Brandon Campbell e Ramin Djawadi, que já trabalharam juntos em Game of Thrones e Westworld. Então a trilha sonora se destaca demais, cara. Quando eu tava assistindo o filme, eu ainda não sabia que eles tinham trabalhado na composição da trilha desse filme, e eu tava, cara, essa música é muito boa. Essa trilha sonora é até boa demais pra esse filme. Ela realmente combina com as cenas, ela cria uma ambientação muito boa, você se sente imerso pela trilha. E outro recurso que eles usaram bastante durante a mixagem foi o de barulho de árvores. O Slenderman é um personagem ligado a florestas, apesar dessa mitologia, né, que foi criada pela internet, muito se associou que ele é visto em áreas de bosques, quando crianças estão em piquenique, quando estão acampando, quando elas estão saindo com os pais, passeando e tal. E aqui a gente tem esse recurso sendo utilizado quando a gente sabe que ele vai aparecer em algum momento, começa a fazer o barulho de árvores rangendo, de madeira, de tábua. Então você sabe que em algum momento o Slenderman vai aparecer. Esse recurso foi muito bem utilizado e eu, na verdade, acho que eles
eles tinham que ter explorado um pouco mais disso. Porque apesar do Slenderman ter se popularizado, ele já tinha uma popularidade com creepypastas, com essa mitologia construída na internet, mas foram aqueles jogos de susto, aqueles jogos de cagaço, que fizeram com que o Slenderman se tornasse um personagem tão popular. Então é claro que eles iam querer trazer isso também pro filme, colocar muito jump scare, muito susto gratuito, que simplesmente é um grito na sua cara, é uma cena que não teria uma atenção, mas eles colocam uma trilha sonora espalhafatosa, colocam um efeito que dá um jump scare, que dá uma subida de um baixo, uma nota aguda, alguma coisa simplesmente pra você gritar, pra você sentir aquele susto, mas que não necessariamente construiu uma atmosfera pra que você sentisse medo. E eu acho que o Slenderman é um personagem que poderia ser muito bem utilizado dessa maneira, criando uma atmosfera como se fosse um personagem Lovecraftiano. Em alguns momentos do filme eles até chegam a utilizar isso, eles utilizam muito bem jogo de sombras e luz pra fazer esse efeito de criar expectativa, mais ou menos como acontece em Babadook, que eu acho que é um exemplo muito bom de como é a construção de um personagem, de um filme, de um ambiente de terror, sem necessariamente precisar de um jump scare. O filme te ambienta a sentir medo, então quando o monstro tá se aproximando, você vai sentir horror, você vai ficar apavorado, você não vai tomar um susto e ufa, passou, tá de boa agora. Não, o tempo todo ele vai construindo uma atmosfera e você vai ficando imerso nessa atmosfera até o momento que você tá completamente envolto por ela e fica... Rapaz, agora não tem mais o que fazer, agora eu me caguei. Então, em alguns momentos eles fazem isso em Slenderman, Pesadelo Sem Rosto, só que em outros eles vêm com jump scare e o que eu acho que estraga o filme é mostrar o monstro demais. Como eu falei, ele podia ser trabalhado dessa maneira Lovecraftiana, que tem justamente esse preceito de você não ver muito do monstro, até porque se você olhar pra ele, você fica louco, você fica insano, e é justamente uma das premissas do Slenderman, você não pode olhar pra ele. Então por que o espectador pode, sabe? Eu acho que seria muito mais bacana se a gente se sentisse mais no meio daquilo, se a gente também não pudesse olhar pro monstro. É claro que a gente a gente quer ver o Slenderman uma hora ou outra, afinal de contas é o monstro do filme, é o personagem que tá levando o título do filme, então a gente tem que ver o personagem em algum momento ou outro, mas eu acho que isso podia ser melhor trabalhado. Ele foi muitas vezes construído em CGI e a CGI do filme não ajuda. Você percebe que é um bonecão de posto balançando ali, os tentáculos dele quando ele se movimenta, fica uma coisa muito artificial e te tira muito do filme. Quanto mais vai chegando no ápice, mais você vai ficando desinteressado, mais você vai perdendo o medo da criatura mitológica, porque você começa a ver mais dela e ela não assusta. Talvez se fosse uma maquiagem um pouco mais bem feita, né? Imagina um filme do Slenderman dirigido pelo Guillermo del Toro. Aí sim a gente ia ter figuras macabras aparecendo em cena e você ia ficar com aquele medo de ver a criatura, porque é isso, você quer ter medo de ver a criatura, mas quando ela aparece você só quer dar risada. O filme utiliza diversos outros clichês de filme de terror, então além de jumpscare, tem aquelas cenas em que fica travando tudo e um som se repetindo. Eu não sei como explicar essa cena, mas é tipo quando uma pessoa fica tirando várias fotos no escuro e fica dando vários flashes, e aí em cada flash tá uma pose diferente, o assunto tá em uma pose diferente. Então o filme utiliza desses recursos, ele utiliza de criação de expectativa, ele te leva por um caminho a acreditar que uma coisa tá acontecendo e depois não era aquilo que você tava pensando. Então o meio do filme, o segundo terço do filme é legal. A gente tem um desenvolvimento muito bom dos personagens, a gente tem uma criação de tensão, porque é justamente nessa parte do filme em que acontece esse momento Lovecraftiano, em que as sombras se fazem presente, em que os sons são importantes, só que dali pro final ele se perde. Ele resolve mostrar muito do monstro, ele resolve apresentar coisas que você pensa, então agora eles vão explicar cientificamente, e ele te apresenta um monte de dados científicos pra nada. Não, então agora vai ser mitologia, então aí eles apresentam, ocultismo, são mitos antigos, são lendas, não é nada disso. E aí no final vem um outro plot que até o momento não tinha sido desenvolvido, ele é desenvolvido nos 5 minutos finais e é a solução do problema, e ele te deixa com um final em aberto, que não explicou nada do que aconteceu, não explicou nada do Slenderman, solucionou um dos problemas que o filme tinha, ou seja, solucionou um dos plots que o filme tinha aberto logo no começo, mas deixou todo o resto em aberto. Então, tipo, pra solucionar aquele problema, muitos outros foram criados, então eu acho que o filme se perdeu nisso. A produção do filme passou por diversos problemas, de orçamento, de estúdio interferindo, então o primeiro corte do filme, o estúdio reprovou, eles falaram que esse
corte tá muito violento, a gente precisa de um corte que seja mais acessível pro público, até porque boa parte da galera que curte o Slenderman da internet são jovens, são adolescentes, então eles queriam atingir mais esse público, até por isso o elenco é mais jovem e também por causa do histórico do Slenderman de atacar crianças, de atacar jovens. Então nessa de picotar o filme, a gente sabe que isso não dá certo e acabou ficando bem perceptível, cara. Então você percebe que em alguns momentos, aqui essa cena não fez sentido onde ela tá colocada, essa cena aqui parece que ela tá deslocada na história. Tem um momento em que uma personagem fala, mas você tinha dito isso, mas ela não disse isso no filme. Então talvez em alguma edição tinha uma cena em que elas tinham essa conversa, mas essa cena foi tirada, então fica uma fala sem sentido, fica uma fala solta. Então você consegue perceber. O roteiro já é fraco no início. O começo é um filme de terror adolescente moderno, em que você tem alguns jump scares, o meio desenvolve um pouco melhor, a gente tem uma ambientação melhor, a gente tem cenas que dão mais medo, constrói mais esse ambiente de horror, né, um ambiente que você vai temer o que acontece, e do meio pro final o filme se perde bastante. Ele não é tão ruim quanto a internet tava pintando que ia ser, mas ele ainda é muito fraco, cara. E se a gente comparar até mesmo com os filmes recentes que a gente teve, Invocação do Mal, que é claro, dá um show, A Entidade, Sobrenatural, até mesmo Annabelle 2, que veio aí mais recente e que conseguiu limpar aquele histórico do Annabelle, que tinha sido um filme bem mais fraco também. Então esse filme não consegue se destacar, ele traz muitos clichês, ele não consegue aproveitar bem esses clichês, ele tinha um material muito bom pra servir como base, que ele podia aproveitar melhor e que podia ser transformado em uma saga épica. Eu ainda acho que ele pode ganhar uma continuação, até porque o modo como ele terminou deixa aberto, não precisa nem mesmo ser os mesmos personagens, ele pode levar pra outra história, expandir um pouco mais essa mitologia. Eu acho que tem como trabalhar bem o Slenderman. O meio do filme mostrou que ele tem potencial, ele pode se consagrar ao lado dos grandes monstros do cinema, que a gente tem aí Freddy Krueger, Jason, mas ainda não mostrou pra que veio. Então acho que falta um pouquinho mais de tato, talvez um diretor mais experiente pra trabalhar com ele. Tem seu potencial, mas ainda não foi dessa vez, Slenderman. Vem brincar aqui fora, tá eliminado. Eu pedi pra vocês mandarem perguntas sobre o filme, o que vocês queriam saber do filme do Slenderman, lá no Instagram da Legião dos Heróis, eu ia responder vocês aqui. Então vamos lá. O Jean Hoax falou, será mais um de expectativa alta que decepcionará? Bom, cara, a minha expectativa não tava tão alta assim, eu esperava que o filme ia ser ruim, e ele foi mesmo, então não saí decepcionado. A Mayara Medeiros 12144 diz que quer morrer de medo. Então, eu não sei se você vai morrer de medo. Se você é uma pessoa que se assusta com jumpscares, o filme tem muitos jumpscares e, como eu falei, o meio dele desenvolve muito o ambiente de terror. Naquele momento, realmente você pode sentir medo. Mas no final, velho, é só galhofa mesmo, você só quer dar risada daqueles... Damari CHGS falou que queria ver uma boa computação gráfica, não foi dessa vez. O Soader Daniel disse que achou que ia ser muito foda porque tem toda aquela história que o Slender aparece nos bosques e florestas pra sequestrar as crianças, deixando apenas as roupas como vestígios ou nada mesmo. Então no começo e no meio do filme eles começaram a desenvolver um pouco isso, e não é nem dessa parte do meio que o filme se desenvolve bem que isso aqui é abordado. Eles deixaram um pouco de lado a mitologia da origem do Slenderman e focaram muito mais nas relações entre as personagens e no modo como ter contato com o Slenderman deixou elas transtornadas. Então talvez seja por isso também que o filme se perde um pouco, porque ele se foca em como as personagens reagem diante do Slenderman, em vez da gente entender um pouco mais como é o Slenderman e como ele chegou na nossa realidade e como ele ataca as pessoas e o que ele faz com as pessoas. Então o que eu falei, é uma propriedade que tem potencial para ser explorada no futuro, mas ainda não foi dessa vez. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se vocês querem ter os comentários lidos, não esqueçam de comentar aqui embaixo nesse vídeo ou nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Aproveita pra me seguir lá também. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Parece que eu tô com roupa de coroinha, mano, mas eu juro que eu tô de terno e gravata. Rebelde! É nóis! Comprei essa gravata pra ir no show do RBD. Slenderman... Oh! Slender! Oh! E a partir daí os usuários foram... Oh, mordi a língua. Deu uma engasgada aqui. E... Rapaz, cuspi nem percebi.